Oiá, oiá, oiá. Oiá, oiá. Epa, oiá. Salve a dona dos ventos e das tempestades. Salve. Eram duas ventarolas, entrando no mar. Eram duas ventarolas entrando no mar. Uma era a Iação, epa, a outra era Iemanjá, o doce. Uma era a Iação, epa, a outra era Iemanjá, o doce. Eram duas ventarolas entrando no mar. Eram duas ventarolas entrando no mar. Uma era a Iação, epa, a outra era Iemanjá, o doce. Uma era a Iação, epa, a outra era Iemanjá, o doce. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos, aqueles que estão presentes aqui conosco e aqueles que estão nos acompanhando aqui através da rede, através da tecnologia. Um assunto bem que eu venho observando nesse período todo e pretendo continuar observando muito mais, meus amigos, é justamente como é que acontece o crescimento de uma religião como Umbanda. Porque é sobre ela que eu tenho alguma autoridade para tecer algum comentário. É um caminho que eu venho buscando durante muitos anos e que 20 anos antes de fundar esse terreiro, dentro da minha subconsciência mediúnica e espiritual, então eu já estava sendo preparado para isso. E após, então, o fundamento a fundação desse terreiro, em agosto de 1992, eu então comecei a reunir, né, não só os nossos conhecimentos adquiridos no terreiro, mas comecei a reunir conhecimentos, trocando conhecimentos com outras pessoas que também já estavam com os seus terreiros ou que frequentavam terreiros. Isso não mudou, isso se intensificou. Porque agora, através da tecnologia, nós temos, então, comunicações, né, de diversos países, inclusive, né? Mas do Brasil, essa troca é constante. E o que eu observo é que deveríamos procurar ter mais harmonia entre nós, umbandistas. Harmonia como? Não é retirar as diferenças, não. É ter harmonia nas diferenças. Porque a sabedoria, o conhecimento, não está reservado para o mesmo pote. A sabedoria e o conhecimento são adquiridos através dos tempos de vários e vários locais, de vários e vários potes. E com
com isto, precisamos sim ter questionamentos, né? Mas com muito respeito, sem ofender a dignidade das pessoas, né? Esse respeito é fundamental para o nosso próprio respeito, para que a gente possa adquirir, então, um pouco mais de evolução na nossa vida terrena. E eu percebo que ao conversar, ao estar em contato com algumas mensagens que vêm, principalmente através do Face, né, muita coisa ali realmente faz parte do nosso entendimento, faz parte do que a gente pode colher. Algumas coisas que a gente não tem alcance, nós não vamos criticar. Nós vamos, sim, saber que existe, mas é algo que não está dentro do nosso entendimento. Talvez esteja dentro do entendimento da pessoa que vem apostar, né? E nós temos que respeitar isso. Percebemos que nessa Semana da Consciência Negra, né, essa questão do respeito às diferenças está muito em alta, mas eu acho que isso deveria permanecer. Deveria sim, nós não temos um dia, mas sim vidas, porque são vidas que estão ali sendo vilipendiadas. Isto também se inclui no respeito à dignidade alheia, no respeito à necessidade que se tem de aprender com o outro, ou pelo menos de saber ouvir o outro. É muito séria essa observação que eu faço, porque somos pessoas sérias, somos pessoas que sabemos que o nosso limite de conhecimento existe, que existem outras pessoas que podem ajudar a encher o nosso pote com mais conhecimento. Não podemos ter o egoísmo de sermos o sabe-tudo, aquele que realmente dita leis e que essas leis têm que ser obedecidas. Isso é muito triste. Nós temos os ensinamentos dentro da Umbanda, dos guias espirituais, o respeito que existe com cada falange que tem a sua linha energética determinada. Já com 30 anos de terreiro, eu tive a felicidade de começar a observar isto aí, que continuarei, se Oxalá permitir, a observar. E com isto, ao irmos visitar um terreiro, né, irmos até lá, levar também um abraço ao nosso irmão umbandista, nós sabemos que ao chegar nesse local, o ritual talvez seja um pouco diferente da nossa casa, mas lá se canta para Umbanda, se canta para Xangô, para Oxóssi, para Ogum, para as crianças, para o Exu, para Pombagira. Então, isso não é importante? Isso é importantíssimo. O toque do tambor ou do atabaque está diferente, mas é a maneira com que aquele terreiro louva e homenageia os orixás que lhes dão o amparo espiritual dentro da Umbanda. Então, porque a minha vertente é diferente da sua. Ótimo! Respeitemos então uns aos outros e vamos colher o que de positivo esta corrente está nos trazendo. Eu penso muito nessa questão, porque unir diferenças é crescer. Unir diferenças é reavaliar as nossas próprias falhas. E a maior delas, eu digo, é não reconhecer. Não reconhecer a nossa própria fragilidade humana. Não reconhecer a nossa fragilidade psicológica. Não reconhecer a nossa fragilidade, muitas vezes, em conduzir a nossa própria vida. Não saber nos reconhecer. Então, quem sabe se a gente não consegue aqui nesse terreiro, vamos conseguir no outro terreiro, que tem mais a ver com
até a minha própria ancestralidade. E isto não é demérito para ninguém. Isto é reconhecer que cada terreiro tem o seu período de início, o seu período de amparo dos guias espirituais para que haja uma continuidade, mas nunca um fim. Mesmo que este terreiro, após 60 anos, 50 anos de fundação, seja por um motivo ou outro encerrado naquele local as suas atividades religiosas umbandistas, porque eu posso dizer que já levantei vários terreiros que fui chamada para fazer, com todo respeito, com linhas que trabalhavam diferente da nossa e que a gente conseguiu, com amor, humildade, entrar para poder fazer levantar este terreiro. Então, eu posso falar isso com bastante propriedade, porque isso já aconteceu várias vezes com a gente. E com todo respeito a esse fundador, essa fundadora que hoje está no plano espiritual, eu sei, cumprindo também a sua parte no mundo, aonde temos a vida eterna, aonde não se escolhe uma religião, se escolhe o respeito. E então, com isto, por que não fazer isso na matéria? Qual a dificuldade que a gente tem de entender? Se muitos e muitos psicólogos, amigos, conversam comigo e trazem que percebem a falta de uma espiritualidade naquele cliente que o procura para fazer, então, o seu tratamento profissional. Extremamente necessário, porque a nossa parte orgânica tem profissionais para cuidar. E então, com isto, mas o profissional percebe que está, além daquele momento ali, existe algo transcendente, porque o psicólogo não deixa de ser um ser humano, muitas vezes mediúnico e muitas vezes praticante da mediunidade. Então, o médico está dentro do centro espírita, do centro de Umbanda, e ele não deixa de fazer uma oração porque está ali. Eu conheci muitos anos, mas muitos anos atrás, em torno dos meus 10, 11 anos de idade, em Umuarama, no Paraná, eu morei ali muitos anos, minha família morou lá muitos anos, começamos aquela cidade, e então havia vários médicos, né? Não tantos quanto tem hoje, e meu pai foi o primeiro laboratório de análises clínicas a chegar na região ali, e então a gente teve esse envolvimento muito próximo. E ali tinha o Hospital São Francisco, que tinha o Dr. Cantarelli. Hoje ele já está no plano espiritual, mas a sua esposa, Maria Alice, continua na matéria que até quando Oxalá chamar, né? E ele era um médico excelente, era um médico com a sua profissão muito bem firmada, um homem que sabia o que estava fazendo, uma cirurgia e tudo mais, porque eu acompanhei muito isso. E digo aos senhores que várias vezes que pude ver ele entrar na sala de cirurgia, estava um crucifixo sempre na sala de cirurgia, crucifixo de madeira, muito simples. E ele não iniciava uma cirurgia antes de fazer o sinal da cruz ali. Com toda a sua experiência, que foi um médico que se formou em Recife, mas fez 6 anos de residência no Hospital do Câncer em São Paulo. Então ele operava com maestria, rápido, preciso, mas primeiro ele era muito católico. Primeiro, o sinal da cruz, com todo respeito. E digo mais, como é que hoje eu, uma religiosa, que também procuro aperfeiçoar um pouquinho mais da minha índole a cada passo dentro do terreiro, porque só se aprende na sequência, não interrompendo. E então, com isto, pretendo ir moldando esse temperamento para perceber cada vez mais que a fé
precisa ser raciocinada, mas precisa ser sequencial. E se ela é sequencial, eu não estou sozinha. Eu tenho dentro do terreiro um campo energético, magnético em cada médium dessa casa. Cada um deles traz, não só eu. E aí fora nos outros terreiros, a mesma coisa. O campo magnético energético e as forças de Aruanda e do conhecimento e da busca de cada terreiro está ali dentro. Então não há o porquê de se trazer espinhos onde pode florescer as rosas, onde as pétalas estão ali. E então as pétalas são a força espiritual, as grandes vibrações, a grande orientação. Não tenhamos o egoísmo de dizer, sabemos mais do que o que está ali fora, do que está o terreiro, de que quem está ensinando de uma forma ou de outra. Isso não é saber, isso é ser pretensioso. É querer avançar um campo desconhecido. É querer chegar onde talvez o outro tenha chegado e nós não tenhamos conseguido. Então, a Umbanda tem o seu ciclo coletivo, porque assim precisa ser. Mas o coletivo não precisa ser igual um ao outro, ao contrário. Olha quantas situações adversas crianças no colégio enfrentam por fazer bullying para o coleguinha, por achar que o outro não é tão bom quanto ele. Os adultos estão repetindo isto. Eu observo isso com grande pesar e aí também me policio. Porque se isso não está bom assim, é porque eu não posso aderir dessa forma. Eu tenho que levar o meu coração, a minha fraternidade, a minha união e não a minha reprovação. O colégio da vida é ininterrupto. O colégio da vida nos traz vida dentro da vida, renova a vida. E nós, com tantos anos, podemos ter sim um pouquinho da sabedoria que colhemos para dedicar a nós, ao nosso terreiro e aos nossos irmãos que não pertencem a esse terreiro. O bem deve se propagar. E então, peço também a gentileza que observemos que estamos aí quase entrando de novo numa epidemia. Não vamos deixar chegar numa pandemia. Observar novamente os nossos cuidados, observar novamente os locais fechados, né? Porque nós não vamos desrespeitar o nosso irmão porque ele está doente. Nós, ao contrário, vamos nos preservar para poder auxiliar. E hoje a menção que eu fiz a respeito dentro dessa preleção, eu recebi das energias do vento. Por isso abri homenageando Yansan, né, que é a dona dos ventos e das tempestades, é aquela que está nos proporcionando o ar, a respiração e a vida. Assim como as outras linhas da Umbanda fazem também em conjunto, mesmo sendo diferentes uma da outra, a vida florescer dentro dos terreiros. Saravá.